Olá, meus amigos, como vão vocês? Nós estamos aqui para mais um encontro com o sagrado. Que maravilha, Adenal, como vai você? Eu estou bem, estou aqui em Salvador, né? E você aí? Eu estou bem, em paz, trabalhando. Que ótimo! E hoje o projeto Acolher Perdas e Luto está vivenciando, né, esse Setembro Amarelo. Vocês estão vendo aí no fundo da nossa capa esse momento bonito, onde a gente está falando da vida, e a Adenal escolheu um tema especial, o sentido da vida. Adenal, vai ser muito bom a gente poder falar do sentido da vida hoje. Vem cá, antes da gente falar do sentido da vida, a Mirra mandou notícias? Ah, mandou, acho que 5 de setembro, né? Tem alguns dias, hoje é 11, tem 6 dias atrás. Na verdade, foram três frases que eu achei interessante. A primeira é: por onde a vida te levar, conduza seu destino de forma singular, tornando-se seu agente, para que ao final tenhas um encontro com o divino. O que eu entendi é que a vida nos leva, mas a gente deve atuar, a gente deve também conduzir, não deixar que a vida nos leve, porque é a nossa condução de forma particular, de forma singular, que deve proporcionar esse encontro com o divino. A outra Lindo. frase foi: transforme sua vida em um laboratório do divino, no qual, nesse laboratório, suas experiências se tornem emanações de seu amor. Isso quer dizer para mim que todas as experiências que a gente vive, a gente entenda que é o divino que está agindo conosco e nós iremos emanar o amor de Deus, né, nas experiências que a gente vive. E a terceira, seu destino é obra pessoal. Inclua em seus caminhos manifestar sua própria essência divina para que o outro se perceba seu irmão. Quer dizer, é você manifestar a sua essência divina, porque quando você manifesta a sua essência divina, o outro se percebe em igual, em identidade com você. Foram essas três frases. Que lindo! Nossa, gostaria de agradecer a todos que já estão aqui nos assistindo. Boa noite a todos vocês. Gostaria de agradecer também as nossas redes parceiras transmissoras, a rede Amigo Espírita 1 e a TV7. Obrigada por fazer essa parceria com a gente para levar o sagrado para tantos outros corações, principalmente hoje, para a gente falar sobre o sentido da vida. Então vamos lá, Renal, vou ficar aqui assistindo você. O mais interessante a respeito do sentido da vida é um termo muito amplo, né? O sentido da vida. Qual é a razão do viver? Qual a razão por que estamos aqui? Por que estamos num corpo? Por que vivemos as experiências que vivemos? Então, a pergunta, qual o sentido da vida, nos remete, na realidade, a esta questão do para que estamos aqui ou por que estamos aqui. Antes de falar no sentido, é preciso a gente entender o que é vida. Qual é o conceito de vida? É um organismo? Uma planta também tem vida. Um animal, um gato, um cachorro, tem vida. Qual é o sentido da vida? Certamente que não é o sentido do organismo, porque senão nós teríamos que teorizar sobre o sentido da vida de uma planta. Nós vamos pensar assim, que vida diz respeito a um ser, a um ente, a uma individualidade. Qual é o sentido do ser humano, da vida do ser humano? Qual é o sentido da existência humana? Qual é o sentido da sua existência? Então, vida, nós temos que sair
do conceito de organismo, da vida do corpo, até porque o sentido da vida do corpo é nascer, desenvolver-se, alcançar uma maturação e começar um declínio de vitalidade. Então, é muito claro o ciclo de um organismo. Qualquer organismo passa por esse ciclo. Uns se demoram mais tempo para percorrer esses ciclos, outros mais rápido. Uma mosca, por exemplo, tem vida curta, um elefante tem vida longa. O ser humano varia, pode ser dias, pode ser anos, pode ser um século ou mais de um século, mas, de qualquer forma, há um ápice de vitalidade. Todo organismo tem um ápice de vitalidade, daí, em seguida, começa-se uma falência por falta de vitalidade dos órgãos que compõem aquele organismo. Então, o sentido da vida, no que diz respeito ao organismo, é muito claro, né? Nascer, desenvolver-se, atingir um ápice, entrar em declínio e morrer. Ou isto é, não mais ter a unidade orgânica, não mais ter uma função. Esse é. Então, nós não estamos falando da vida no corpo. Se você está buscando o sentido da vida, abstraia-se da vida do corpo, porque não é isto que você deve buscar. Não tem sentido se buscar o sentido da vida no corpo. Bom, mas vamos então ao que é vida. Vida é inteligência. Vida é capacidade de adaptação. Vida é capacidade de modificação do ambiente. Vida é espírito. Vida é possibilidade de realizar coisas, de mudar. Vida é liberdade de ser. Então, nós estamos falando do espírito que você é. Qual o sentido da vida? Isto é, qual o sentido do espírito que você é? Mas há outro conceito de vida. Qual o sentido de viver nesta ou naquela realidade? Então, vida como o conjunto de experiências que se vive. Então, qual o sentido do conjunto de experiências que se vive? Qual o sentido de nascer? Qual o sentido de passar pela fase de criança? Qual o sentido de passar dificuldades? Qual o sentido das alegrias? Qual o sentido do prazer, das recompensas? Qual o sentido das perdas? Então, o conceito de vida também pode se estender para além de se falar da existência do ser humano, mas sim do conjunto de processos que o ser humano vive. Então, você também pode raciocinar nesses termos. Tem sentido a vida como ela é, mas não se esqueça que se você for extrapolar para o conjunto de experiências que você vive, não se esqueça que ela também é singular. Mesmo que você esteja do meu lado, mesmo que você seja meu irmão ou irmã gêmea, as experiências serão vividas particularmente, mesmo que estejamos juntos. Por que particularmente? Porque cada ser humano elabora a experiência que vive de um modo particular. Cada ser humano sente a experiência que vive de um modo particular. Então, você também tem que particularizar esse conceito de vida como conjunto de experiências. O que eu quero dizer é que o sentido da vida, considerando você espírito e considerando as experiências que você vive, é único, é seu, não é o meu. Não há um sentido genérico para a vida a não ser viver. A não ser viver. Não há uma razão coletiva, há uma razão individual. Então, o sentido da vida deve ser buscado por você, para você, e não buscado por você, para todo mundo. É apenas
para você, serve a você, tem utilidade para você, e você deve buscar. E existem caminhos para isso, caminhos para você buscar ou encontrar o sentido da vida. Vamos lá. É preciso que você passe por algumas experiências, porque dificilmente um jovem de 20 anos vai encontrar o sentido da vida dele. Um jovem de 20 anos pode ter ideais, pode ter desejos, pode ter aspirações, mas não vai encontrar o sentido da vida. É preciso que ele viva certas experiências para encontrar. E, em geral, o sentido da vida de uma pessoa é mais palpável a partir da meia-idade. O que é meia-idade? É metade da vida no corpo. Hoje em dia se vive 90 anos. A meia-idade é em volta aí dos 45 anos. 40 a 45 anos é a meia-idade. Mas esse tempo não é absoluto, porque uma pessoa pode chegar a essa idade e não ter maturidade, não ter vivido certas experiências que levam ao entendimento do sentido da vida. Que experiências são essas? Primeiro, você precisa se sentir pertencente a um grupo referencial. É preciso viver essa experiência de pertencimento. Tem pessoas que passam pela vida, se sentiram pertencentes a uma família e saem dessa família e não se situam porque não conseguem se perceber dentro de um grupo referencial. Sob o pretexto de ser livre, sob o pretexto de ser independente, se distanciam de uma condição inerente ao estágio de evolução em que se encontra a pessoa. Fatalmente você pertence a um grupo referencial. Inevitavelmente você pertence ao grupo referencial. Por mais livre que você se sinta, por mais independente que você se ache, você pertence. E é preciso que você identifique qual é o seu grupo referencial. Quer dizer assim, em que estágio de evolução eu me encontro? Já vivi experiências que me ajudam a me perceber dentro de um grupo referencial. Essa é a primeira. Nem sempre o jovem consegue isso. Nem sempre o adulto consegue isso. Nem sempre o idoso consegue isso. Deixa eu passar isso aqui para cá. Está embolado aqui. Esse faz parte do sentido da minha vida, passar um tablet de um lado para o outro, que é uma operação melindrosa. Já passei. Eu tenho que olhar para ele, porque esse assunto era para ser na outra vez, mas eu me perdi, e aí não falei da outra vez, e hoje eu estou falando. Aí eu fiz algumas anotações para não perder o raciocínio da idade. Então, é preciso que você se veja, se perceba de fora de você. Como você quer encontrar o sentido da sua vida se você não consegue se enxergar? Você precisa se enxergar. Portanto, você precisa de um espelho. Esse espelho é por onde você se vê. Não é um espelho físico. É um olhar do espírito sobre o personagem. Se você não consegue, peça ajuda. Faça uma terapia. Busque alguém para lhe dizer o que você nunca quis perceber, nunca quis enxergar, né? Nunca quis aceitar que você é. E pode ter certeza, você é muito pior do que você imagina que você é. E pode ter certeza que você é muito melhor do que o que você imagina que você é. Mas você precisa de um olhar externo. E o convite que eu faço a você é que você tenha esse olhar externo. Tenha, busque, queira que alguém lhe diga, Adenauer, como é que eu lhe vejo, sabe? Como é que eu lhe enxergo? Queira ouvir isso. Você vai ter uma surpresa. Agora, não peça aos amigos. Você quer se ver
para saber qual é o seu grupo referencial, pergunte às pessoas que não gostam de você. Ah, você pode dizer, mas elas vão exagerar. Sim, como seus amigos também vão exagerar. Que tal você perguntar a ambos? E você não é somar e dividir por dois, não. É considerar as duas polaridades. Você não é aquilo que você imagina que você é. Você não é o que você ouve das pessoas que você é. Então é preciso que você vá um pouco mais fundo para você se situar. Se situar. É como se você está numa estrada e você resolve subir um pequeno monte e ficar olhando quem passa. Aí você vai ver o lugar que cada um ocupa. Entre eles está você. Você está se observando. Você é um observador externo. Isso é necessário para você encontrar o sentido da sua vida. O sentido da sua vida não é alcançado sem uma visão de fora, isenta, sem qualificação de bem ou de mal, mas sim olhar simplesmente como você transita na vida, como você se mexe. Esse olhar de fora é fundamental. A segunda experiência que é preciso ser vivida é a utilidade. Qual é a utilidade que você tem? Você serve para quê? É utilidade mesmo, é para que serve? Quando alguém lhe pergunta assim, pega uma tesoura e pergunta assim, para que serve isso? Você sabe para que serve uma tesoura? Você sabe. Tem uma utilidade prática. Tesoura serve para cortar. É para isso que serve tesoura. Então, para que serve você? Você pensa que você serve para comer? Você serve para cuidar de filhos? Você serve para estudar? Você serve para deixa eu ver, passear? Para que você serve? Para ajudar as pessoas? Para que você serve? Não coloque as utilidades imediatistas, rápidas, simples. Não. Qual é a utilidade do espírito? Não é para que você serve para uma pessoa. Se você saísse do seu meio, faria falta não às pessoas, a evolução do meio. Se faria falta a evolução do meio, olha aí uma utilidade sua. Se eu vivo em família, por exemplo, e tenho um determinado papel na família, e eu desencarno, ou viajo para não voltar, mudo de vida. Se eu fizer falta àquela família, no processo de evolução àquela família, está aí uma utilidade que eu tinha e não percebia. Ou percebia. Utilidade é aquilo que você acrescenta à evolução das pessoas. Não é a evolução de uma pessoa, aí você serve para aquela pessoa. Para que você serve a vida? Qual a utilidade da sua existência? Procure. Não pense em coisas imediatas. Ah, eu sirvo porque eu faço a comida da casa. Não, não é para isto. É para o progresso do grupo, para o progresso da sociedade. Qual é a utilidade? Encontre uma utilidade. Tenha um sentimento de que você é útil. É preciso que o espírito se sinta útil e não apenas porque as pessoas vão sentir falta de você. Todo mundo sente falta de todo mundo. Até os inimigos sentem falta uns dos outros. Não é o sentir falta, é a utilidade real. Para que sirvo? O que eu proporciono? O que eu acrescento ao grupo, à sociedade, ao universo, à vida, ao mundo? Ou você atrapalha, ou você não tem utilidade. Analise. É preciso também que você seja visto ou vista pela sociedade como alguém que acrescenta. Procure isso. Não é recompensa. Procure perceber que as pessoas valorizam seu trabalho, valorizam a sua cota, a sua contribuição. Por quê? Porque elas vão se estimular a partir de você. Você vai se sentir bem por ser um estímulo, por ser uma referência. Isso para o grupo familiar,
Isso para o condomínio que você mora, isso para o centro espírita que você frequenta, isso para os amigos do grupo de amigos que você faz parte. Tente perceber se as pessoas valorizam o que você faz. Isso não é uma valorização pessoal, sua, de você para você. É a valorização do outro. Não é o elogio. Não é o elogio. Não procure o elogio. Procure entender se o grupo cresce com você e o grupo reconhece. Como é que você sabe se o grupo reconhece? É porque o grupo passa a seguir, algumas vezes, pelas suas ideias, pelas suas propostas, pelo seu comportamento. Então você vê, poxa, o grupo reconhece meu valor, porque as pessoas estão seguindo como eu penso, como eu faço. Não é sempre. Não estou dizendo que tem que ser sempre, mas é preciso que você se sinta, digamos assim, que você veja que há um reconhecimento do seu valor. Não é exigir isto, é a percepção de que isto é real. E mais ainda, você vive numa sociedade, todo mundo vive em sociedade. Nós nascemos em família e vivemos em sociedade. Todo ser vive numa sociedade. Toda sociedade tem exigências para você. Toda sociedade tem exigências para todo mundo. A sociedade que nós vivemos hoje, você quer ver? Se você não tem um celular, a sociedade lhe recrimina. Como você não tem um celular? Isso é uma exigência social. Na sociedade de hoje, as pessoas são estimuladas a ter um curso universitário. São estimuladas. É uma referência de ter alcançado certas metas sociais. E se você não alcança, a sociedade lhe cobra. A sociedade tem cobranças ao indivíduo. Se você é mulher e tem uma certa idade e não teve filhos, a sociedade lhe cobra. Como não teve filhos? O que é que houve? E ainda acha que a pessoa é coitadinha porque não teve filhos, porque há uma meta social, há uma meta coletiva, há exigências coletivas. E a questão é, você cumpriu mínimas metas coletivas, mínimas. E se não cumpriu, você lida como com o não cumprir expectativas coletivas? Se você ainda se incomoda porque não atingiu metas coletivas, ou você atinge, ou você ressignifica o não ter atingido metas coletivas. Você não vai encontrar o sentido da vida se você ainda vive se lamentando por não ter realizado certas conquistas sociais. Analise, porque o sentido da vida não é uma filosofia que você incorpora. É preciso que você tenha vivido certas experiências para encontrar o sentido da sua vida, não da minha vida. Só um instantinho para eu beber água. Não da vida de todos, da sua vida. Não vai encontrar. Ah, não, eu ganhei muito dinheiro, eu sei qual é o sentido da vida. Não. Ah, eu tenho saúde, o sentido da vida é ter saúde. Não é isso. Nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando de algo que importa a você. Então, é preciso que você realize certas metas sociais. Mais do que isso, existem metas pessoais. Metas pessoais. Vamos admitir que você, desde cedo, pensou que você deveria, vamos dizer, deveria ter uma casa, ter uma família. Você quis isso. E vamos admitir que você alcançou. Então, você não tem uma pressão interna por não ter alcançado isso. Vamos dizer que você estabeleceu para você, eu quero ter uma profissão, eu quero ser um profissional. Digamos que você atingiu isso, tem uma profissão, se formou naquilo, tem uma profissão. Então você não tem exigências pessoais a você. Digamos que você viveu uma relação marital, era meta sua. Eu quero ter alguém, eu quero viver com alguém,
eu quero me casar ou morar junto, eu quero. Digamos que você tenha alcançado isso, você então não se pressiona. Agora imagine as pessoas que não alcançaram suas próprias metas, ficam frustradas, com o tempo esquecem. Porém, a frustração está lá, não foi ressignificada. O sentido da vida desta pessoa vai ser alterado, porque existe dentro de si mesmo um déficit pessoal. Você com você mesmo, um déficit pessoal. Então, para encontrar o sentido da vida, é importante que você revisite suas metas pessoais. Não são aquelas metas sociais, metas pessoais. Revisite. Quer revisitar? Eu vou refletir sobre minhas frustrações comigo mesmo, não é frustração com amores perdidos ou com o comportamento dos outros. Minhas frustrações, minhas realizações não satisfeitas. Eu quero rever isto. Será que ainda há lamentação dentro de mim? Será que ainda há menos-valia? Será que ainda há inveja? Revisite para retirar tudo isso e colocar no lugar algo tipo assim: eu fiz o que era possível, eu me esforcei, não alcancei, porque a meta era maior do que eu imaginava. Ou eu tentei, mas houve impedimentos que não dependeram de mim. Ou, bom, eu fiz, não alcancei porque não era capaz, mas agora eu sou capaz, eu vou fazer. Bom, então eu estou revisitando para fazer. Ou fiz, tentei, não consegui, mas eu aceito que aquilo não era possível. Eu entendi que foi uma proposta além das minhas capacidades. Nunca coloque terceiros como responsáveis pelo que te acontece. Então, revisite seus ideais, suas idealizações. Revisite. Vamos lá, para encontrar o sentido da vida. Vamos falar de dinheiro. Dinheiro, dólar, real, dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é energia. Dinheiro é potencial de realização diversas no campo material, no campo espiritual. Dinheiro representa energia. Então, vamos dizer que você tenha $100, R$500, você tem. Se pergunte, como eu consegui esse dinheiro? Digamos que você tenha $1.000, R$5.000. Se pergunte, como eu consegui esse dinheiro? Qual é a energia que eu empreguei para conseguir esse dinheiro? Se eu não empreguei energia para conseguir aquele dinheiro, o dinheiro, ele não representa a energia que você empregou para conseguir. Se você herdou, se você achou, não foi uma energia sua. Isso não quer dizer que não seja legítimo, é seu. Está na sua mão, você não roubou, você não tirou de ninguém, é seu. Você vai poder gastar, mas eu quero que você reflita sobre que energia eu empreguei, que esforço eu fiz, que competência eu tenho para conseguir aquele recurso. Se você descobrir que tudo que você tem ou teve de dinheiro, de bens, de patrimônio, você não despendeu nenhum esforço pessoal para conseguir, você tem um déficit com o dinheiro. Ele existe, mas você não tem habilidade. Se você
tem habilidade e não tem o dinheiro, a habilidade não é adequada para conseguir o dinheiro. Se você quer conseguir o dinheiro para novas realizações, você tem que desenvolver habilidades. Então, dinheiro deve estar em consonância com a habilidade, com competência. Então, ele não é maldito, nem é bendito, nem é isso, nem é aquilo. Ele deve ser sempre o resultado de competência, o resultado de habilidade, ou o resultado de um ganho por herança, por doação ou algo parecido. Mas ele, se é por herança, se é por doação, se é porque seu marido ou porque sua mulher tem e você não tem, não é a mesma coisa que a habilidade. Não está errado, mas não é a mesma coisa que a habilidade. Tente transformar a habilidade em dinheiro. Bom, para que serve o dinheiro? Como eu disse, o dinheiro é energia. Para quê? Para você ter saúde, para você ter educação, para você ter lazer, para você poder se dedicar a uma atividade espiritual. Então, a energia gerada pela competência, ela deve ser transformada em ganho espiritual. Sempre em ganho espiritual. Então, como é que você pode querer encontrar o sentido da vida se você não entendeu isso? Essa passagem da competência pelo dinheiro e pela realização. Se você não faz essa passagem, você não aprendeu a lidar com a energia do dinheiro ou com a competência pessoal. Nem tudo pode se transformar em dinheiro. Nem tudo. Porque de você para você não vai gerar dinheiro. Eu estou me referindo a um estar em sociedade, em executar uma atividade que é útil para você e para o outro. É preciso passar pela experiência de lidar com essa energia, com esse poder. Tem gente que diz assim, não, dinheiro, não quero dinheiro. Não gosto nem de pegar. Não entende que aquilo é símbolo, que aquilo é a representação de algo e que você precisa aprender. Porque senão você não encontra o sentido da vida. Você vai achar que o sentido da vida é viver como espírito desencarnado no além. Ah, porque você não leva. Eu não vou ligar para dinheiro porque eu não levo dinheiro. Você nem ninguém leva dinheiro ou bens materiais, mas você leva a sua capacidade de lidar com aquilo. E se você rejeita, você está dizendo, eu não tenho habilidade de lidar com isso. Você só leva para o além, para onde você for, para quando reencarnar, você só leva as suas competências, as suas habilidades. Se você não tem capacidade de lidar com isso, você não vai aprender a ter a mínima estabilidade financeira, porque você sempre viveu dos outros. Você precisa desenvolver habilidades para que você possa dizer para você, se eu estivesse sozinho ou sozinha, eu teria capacidade de me manter minimamente, com o mínimo, mas eu teria. Se você não conseguiria viver minimamente, então você não tem aquela habilidade, salvo se você estiver doente, se tiver alguma doença, foi incapaz, né? Alguma limitação física ou mental, claro, mas é importante que você aprenda a lidar com energia, com dinheiro, com aquilo que gera poder ou capacidade de realização. Bom, dito isso, deixa eu ver, é preciso que você, antes de encontrar o sentido da sua vida, avalie se você já dominou suas tendências. Quais são suas tendências? Muitos têm tendências instintivas, vivem por instinto, vivem atendendo a emoções instintivas, vivem atendendo ao prazer dos sentidos, né? Se você ainda não dominou isso, dificilmente você vai encontrar um sentido para a sua vida. O domínio emocional, o domínio daquilo que pertence ao personagem é fundamental, porque senão você vai achar que o sentido da vida é fugir
do domínio das emoções, é reprimir as suas emoções. Você precisa aprender a lidar com elas e não reprimi-las. A não ser que elas sejam doentias, você tem que reprimir. Mas é preciso que você aprenda a usar. O corpo é um instrumento do espírito. Então é importante que você aprenda a usar o corpo. Não o reprima como se ele fosse impuro, como se ele fosse pecaminoso, como se ele fosse um mal. Não torne o corpo humano algo antidivino ou contra o divino ou contra a espiritualidade. Você precisa aprender a usar com equilíbrio, com harmonia, para que você não pense que o sentido da vida é se espiritualizar. O sentido da vida é estar numa condição sublimada, né? Como se nada na Terra valesse a pena ou fosse importante. Tudo é importante. Tudo, absolutamente tudo, porque se Deus colocou disponível para o espírito, é para ele aprender a usar e não para negar. Bom, também é preciso que você, de alguma maneira, entenda que você não está sozinho, ninguém está sozinho. O ser humano é um mamífero que não sobrevive sem o outro. A gente não sobrevive. Aliás, os mamíferos têm essa dificuldade de sobreviver sem a ajuda de um outro, né? Então, olhe que essa participação do outro na sua vida é fundamental. Não há um sentido para a vida que não inclua uma relação com o outro. Só existe o eu porque existe o tu. Não existe o eu sem o tu. Não existe o ser humano sem outro humano. Não é possível você dizer euzinho, sozinho, eu me garanto, eu não preciso de nada nem de ninguém. Precisa sim. Nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Não somos individualidades isoladas. Nós somos individualidades pertencentes a uma totalidade. Uma pessoa que se isola do mundo, que não sabe viver no mundo, aprende metade da vida. Porque se isola, porque se esconde. É preciso viver em sociedade. É preciso contracenar com os outros. Inclua na busca do sentido da vida a partilha, o compartilhamento. A existência do outro como elemento fundamental para o seu aprendizado. Não existe sábio sem ignorante. Não existe ignorante sem sábio. Não existe bem sem mal. Não existe luz sem escuridão. Não existe escuridão sem luz. É preciso a gente entender que são opostos que precisam ser conciliados. Você e o outro. Não é o outro determinada pessoa. É o outro ser humano. Qualquer ser humano. Eu me lembro de uma frase de Birra, aliás, foi uma frase para mim emblemática. Eu nunca tinha pensado nisso. E isso cai bem ao sentido da vida, quando ela disse que a gente deve tentar caber na gente toda a humanidade. Acho que foi mais ou menos assim. Deixa eu ver, eu botei essa frase, porque ela frase para mim, ela diz muito, né? Eu vou ler de novo essa frase, porque ela é significativa para mim. Deixa eu ver onde é que eu acho isso. Tá vendo? Eu já esqueci onde é que está isso. Não sei se vocês aí dos bastidores me lembram do caber. Deixa eu ver. Sim, tá. Então, o desejo, mas se está namorado para o divino. Encontrou o que procurava, aplique a leveza, a consciência do bem maior. É tudo, vou fazer. Isso é valioso, eu não achei, viu?
Não achei. Alguém se lembra dessa? Olha, rapaz, eu não estou encontrando aqui. Coração, bondade, vejo o outro agradeço. Bem mais escutando isso. Eu vou encontrar, pode ter certeza que eu vou encontrar. Cadê? Olha, esqueci. Esqueci. Eu sei que ela fala que guardar, caber o outro dentro de você, né? Tudo que significa amor, gosta de dividir depois de menos de criatura, agressão. Ah, aqui, olha o que ela diz. Tente fazer caber toda a humanidade dentro de você. Tente fazer caber toda a humanidade dentro de você. Entenda cada pessoa, compreendendo cada aspiração e acolha cada lágrima recôndita. Eu nunca tinha pensado nisso, caber a humanidade dentro de mim, isto é, compreender o outro. É fundamental para o sentido da vida você compreender o ser humano, qualquer ser humano. Você pode discordar, você pode se opor, você pode ter opinião contrária, mas antes disso, tente compreender as razões do outro. Eu entendo, essa pessoa está equivocada, mas eu entendo porque ela pensa assim. Eu sei porque ela pensa assim. Então, esta é uma necessidade para quem está buscando o sentido da vida. É você entender cada pessoa, do assassino ao chamado santo. Cada um tem a sua razão. Cada um age de acordo com paradigmas próprios. Então, eu preciso compreender. Não é concordar. Não é simplesmente dizer está certo ou está errado, porque a questão não é certo ou errado. É compreender que ali está um ser humano, ali está o divino. Há o divino no humano, porque isso nunca deixa de existir. Então, é importante a gente compreender o outro. Todo mundo deve caber dentro de mim, toda a humanidade. Eu sei que isso é difícil, sei que isso é muito difícil, mas para um sentido da vida, nós temos que aprender a nos olhar como seres que podem uns compreender os outros, porque senão vamos estar nos digladiando sempre, né? Nos matando. Dito isto, qual é o sentido da vida? Particularmente, eu encontrei o sentido da minha vida. Eu encontrei porque eu percebi quais são minhas tendências. Quais são as tendências do espírito. Percebi logo cedo. Não encontrei o sentido da vida cedo, mas percebi as tendências. Digo a vocês que eu comecei a entender o sentido da minha vida lá pelos 35 anos de idade. Ali eu despertei. Isso tem 30 anos atrás. Eu despertei para o sentido da minha vida. É preciso que você observe suas tendências. Não são tendências do comportamento comum. São macro tendências. É preciso que você pegue infância, puberdade, 5 em 5 anos. De 0 a 5 anos. Como eu agia, como eu sentia, o que aconteceu comigo. De 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, de 15 a 20 anos, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40. Aí você já tem alguns quinquênios para você analisar suas tendências. Não são os acontecimentos, não são os fatos. É para onde sua vida seguiu. Quais foram as suas escolhas? Então, descubra as suas tendências. Para onde
o seu mito pessoal te leva? À mesma época, eu já tinha uma ideia do meu mito pessoal, que não são as tendências. Mito pessoal é assim, o que eu estou querendo para mim? O que eu estou querendo para mim? Onde é que eu quero chegar? Qual é o meu mito? Então, tendências, mito pessoal. Depois eu descobri minha designação pessoal. Designação pessoal. Qual é a minha designação pessoal? Isto é, para o que eu me designo? Para que eu vivo, né? Qual a razão consciente da minha vida nesta encarnação? Então eu vi minha designação pessoal. Ah, já entendi. Tudo que eu faço é no sentido de. Encontrei. Está bem, tem tempo, não foi agora. Quando você fizer isso, você vai descobrir o sentido da sua vida. Vai ver que você deve partilhá-la com as pessoas. Você vai ver a importância do outro qualquer pessoa. Não é de uma outra pessoa, não, do outro na sua vida. Você vai entender a responsabilidade que você tem para com o destino coletivo, pessoal e coletivo. Você vai entender a importância do bem que você faz para os outros. Você vai entender que você é espírito, que você está num processo de autopercepção de ser espírito. A autopercepção de ser espírito não é crença nos espíritos, não é relação com os espíritos. A autopercepção que eu sou espírito, aquilo que eu atribuo a entidades espirituais, aquilo que eu acho que os espíritos fazem, eu devo atribuir a mim porque eu sou um espírito. Auto-perceber-se um espírito imortal. Você vai ver, quando você encontra o sentido da vida, você acorda, meu Deus, eu agora sei o que eu sou. Eu agora entendo o que é ser espírito. Não é uma crença, não é uma prática, é uma consciência que muda toda a vida, valores, pessoas, relações. Elas têm que ser compreendidas, integradas, caber dentro de você. Você percebe que você tem uma responsabilidade social. Você percebe que você tem uma responsabilidade para com cada ser humano. Cada ser humano. Irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, tio, avô, avó, vizinho. Você tem uma responsabilidade para com o seu vizinho, porque você pode colaborar com a evolução dele sem doutriná-lo. Apenas por ser você, como você é. Você muda seus horizontes quando você descobre o sentido da sua vida. Você entende as dores, as suas perdas, a doença, não se desespera, não se torna uma pessoa ansiosa. Você valoriza o trabalho do outro, o crescimento do outro, de qualquer outra pessoa. Você compreende aquele que se coloca como seu inimigo. Você não o considera seu inimigo, não rejeita ninguém. Você vive as experiências buscando senti-las sem ansiedade, sem medo. Você quer sentir a experiência, absorver tudo que a experiência pode lhe dar. Então você leva a sério cada experiência da sua vida. Não lhe angustia a morte. Sabe por que eu não queria morrer agora? Não queria, não. Não quero, não. Não quero morrer agora, não.
Vai ter um tempo que eu vou querer morrer. Porque eu já vou estar cansado desse personagem. Vai ter um tempo. Não sei quando. Semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Não sei. Não quero que demore muito também. Demorar muito, a gente perde muito tempo lidando com o corpo que a gente já não tem mais o que fazer com ele. Sabe por que eu não quero morrer agora? Que eu não quero sair desta vida, deste personagem? Tem algumas razões assim muito pontuais relacionadas à minha designação pessoal. Eu penso que eu preciso ainda resolver certas questões ligadas ao saber. Eu preciso materializar algumas coisas para consolidar um saber. E eu quero sentir algumas experiências que estão faltando. Mas se a vida, se o divino me convidar para mudar, paciência, não vou me frustrar. Não vou me frustrar, vamos seguir em frente. A vida é para ser vivida. Eu não vou chorar o leite derramado. Não fiz, não fiz. Talvez faça em outra época ou não faça mais. Não me angustia. Ah, mas vai se afastar dos entes queridos. Isso é lugar comum. Todo mundo se afasta dos seus entes queridos. A morte tem esse preço. Você paga esse preço da saudade. Então, quando você encontra o sentido da sua vida, até isso fica no plano secundário. Quando o medo desaparece, porque você substitui o medo pela compreensão, você cria mecanismos para aliviar a saudade, você coloca marcadores nas relações interpessoais para que a saudade diminua, né? É muito interessante quando a gente tem um sentido da vida, a gente começa a criar situações para que aquela relação não se acabe. Tipo assim, fulano, alguém que você gosta, alguém que você tem amor, e você sabe que você vai sentir saudade, o que você deve fazer quando você tem um sentido da vida? Você vai conversar com essa pessoa para que esse diálogo tenha continuidade, não cesse, não acabe, não feche, não se despeça. Eu vou me despedir da pessoa, não preciso me despedir de ninguém. Não há interrupção da relação, então eu crio diálogos que poderão continuar amanhã, o mês que vem, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, porque aquilo é importante, aquilo é interessante. Cria um vínculo para sempre, onde a saudade ela diminui, porque você sabe que você tem o quê? Você tem como continuar. A saudade ruim é quando ela se refere ao passado. Você quer viver o que já aconteceu? Não. Projete uma relação para o futuro. A saudade diminui, porque quando você projeta para o futuro, você sabe que vai encontrar com a pessoa. Né? Então diminui a saudade. Não gera ansiedade, porque você sabe o que vai acontecer. É muito importante que você encontre o sentido da vida para que você não se sinta perdido e solitário no mundo. A solidão é uma condição inerente do espírito. Somos individualidades. Mas ela é curada com o compartilhamento, né? Com a convivência, com a troca, com o reconhecimento do valor do outro. Aí você encontra o sentido da vida. Você vai ver que quando você tiver encontrado, você se torna uma pessoa mais leveza, onde você se torna protagonista da sua própria vida. Seja sempre protagonista da sua vida. Não abdique de ser protagonista da sua vida. A vida real é a vida do espírito. Não é a vida espiritual, é a vida do espírito. Se sinta espírito, se percebe espírito, se veja espírito, e aí você estará vivendo a sua vida, independentemente de estar no corpo ou fora dele.
O sentido da vida também é encontrado quando você percebe o significado da vida em geral. O significado da vida em geral é a evolução, é evoluir, é todos evoluírem, e não apenas uma pessoa evoluir, todos evoluírem. O significado é esse, de existir no mundo, de estar no mundo, de estar com pessoas, é saber que todos têm que evoluir, que há uma complexidade crescente, que tudo se renova, que o novo sempre vem. Então, entenda esse significado para que o sentido da sua vida contribua para este significado. Ok, gente? Então, essa é a minha fala. Eu chamo Rosana para que a gente, ou Bela, Rosana, para que a gente faça as perguntas, né? Se é que tem, não sei, tem? Hoje nós estamos com menos perguntas, mas estamos com algumas. Olha só a primeira. A Nelly escreveu assim, Nelly Cardoso. Acho que a única resposta para essa pergunta, o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? É viver com tudo que ela se nos apresenta. Ela traz a reflexão. Caiu. Ah, tá bom. A Nélia, ela fez a seguinte afirmação, né? Não é exatamente uma pergunta, mas você pode fazer um comentário. Acho que a única resposta para essa pergunta, qual o sentido da vida, é viver com tudo que ela se nos apresenta. Concordo, Nélia, de fato, é viver. Não existe o não viver. A vida exige que a gente viva. A vida cobra que a gente viva. E tudo que se nos apresenta, a gente procurar um modo particular de experimentar, de viver, de realizar naquilo que a vida nos apresenta. Concordo com você. O sentido da vida, em geral, é viver, mas é preciso encontrar um sentido pessoal de como lidar com o que a vida nos apresenta. A Isolda, ela colocou: todos devemos caber dentro de você? Não? Ou não ficou? Veja Todos bem, devemos. particularmente eu procuro compreender cada ser humano, colocar ele dentro de mim. E acho que todo mundo deve tentar colocar todo mundo dentro de si. Isto é, todo mundo deveria compreender todo mundo. Por exemplo, se alguém me agride, independentemente da minha reação, eu quero compreender essa pessoa. Eu quero saber o que a leva àquele ato. Então eu tenho que trazê-la para dentro de mim. Eu tenho que me sentir igual a ela. A Jane Santana, ela falou: Adenauer, você conhece ou acredita que um de nós conseguiremos abarcar a humanidade dentro de si? Eu não só acredito, como exercito isso, sabe? Eu exercito isso. Eu me lembro que há alguns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás ou mais, eu assisti a uma entrevista onde um rapaz que matou, estuprou uma mulher, estuprou e matou uma mulher em São Paulo, ele dava uma entrevista ao ser preso. E eu fiquei pensando, o que diferia ele de mim? Mas encontrei algo que me igualava a ele. O que me igualava a ele é que, sob certas condições, eu seria capaz de matar. Não de estuprar, mas sob certas condições eu seria capaz de matar. E acho que todo ser humano é capaz de matar, sob certas condições. Então isso me igualava a ele. Naquele momento, ele coube dentro de mim, porque eu compreendi, pelo menos esta parte eu compreendi. Cada pessoa que existe no mundo, eu tento encontrar dentro de mim algo que se assemelhe a ela, para compreendê-la. Meu trabalho como psicólogo me leva a isso, atendo dezenas, centenas de pessoas, e eu procuro encontrar dentro de mim o que se assemelha a ela, para que eu a compreenda. Então, eu acho que a gente deve fazer isso. O Antônio
Portela, ele fez um comentário assim: quando entendemos que cada um está em seu movimento evolutivo, seu momento evolutivo, passamos a aceitar todos como irmãos. Se em tudo colocarmos o amor, fica mais fácil entendermos o sentido da vida. Perfeito, Antônio. Eu concordo com você. A gente precisa aceitar todos como irmãos. É caber dentro da gente, como se nós viéssemos de uma mesma essência, né? E quando a gente coloca o amor nas nossas relações, eu costumo colocar o termo amorosidade. Quando a gente age com amorosidade, a gente se iguala, se irmana e torna a relação mais leve. A Nelly escreveu assim: Adenauer, como conciliar minha busca espiritual com o mundo que vivo? Trabalho, família, me sinto um ET às vezes. E sou até criticada. Dizem que só penso, só falo, só respiro espiritismo. Talvez as pessoas tenham razão, Nélia. Você não deveria só pensar, falar e respirar espiritismo. Troque aí o espiritismo por ser espírito. Porque se você só respira espiritismo, as pessoas que não respiram, porque não têm que ser espírita, vão criticar você. Que tal você falar, pensar, sentir, respirar, ser espírito? Porque todo mundo é espírito e não vai poder negar ou criticar você, porque vão se ver também como espíritos, né? Se sentir um ET, bem-vindo. Bem-vindo ao clube, né? Eu também, todo mundo que se dedica a uma responsabilidade espiritual é criticado, acho que até deve ser criticado, deve se considerar um peixe fora d'água. Mas quando você sentir um peixe fora d'água, volte para a água. Quando você sentir um ET, volte-se para o outro e ofereça ao outro a humanidade, a sua humanidade. A Nélia complementa: propõe o evangelho quando estou em família e não aceitam, acham bobagem. O que faço para trazê-los à realidade? Nélia de novo, né? Nélia. Não propõe o evangelho, não. O evangelho é cristão, você está propondo às pessoas uma doutrina. Propõe o amor e não o evangelho. O evangelho é um termo restrito, né? Menor. Propõe o amor, não propõe o evangelho. Propõe às pessoas que elas se irmanem, eduquem as pessoas amando-as, né? Não as doutrinando. Parece maravilhoso. Hoje nós temos menos perguntas. As perguntas cessaram. Marcela, você consegue colocar a capa que a gente achou, que o Adenauer falou, da mirra? Alguém botou aí no chat a frase, né? Alguém botou. Então, lá, nós achamos a capa. Tente fazer caber toda a humanidade dentro de você. Entenda cada pessoa, compreendendo cada aspiração e acolha cada lágrima recôndita. Eu fiquei pensando. E ela até exatamente o que você falou para a Nélia. Né, para entenda cada pessoa, né, cada momento de cada pessoa. Às vezes, aquilo que encaixa para a gente não encaixa para o outro no momento do outro. São situações e formas diferentes, né? Então, super entra na nossa possibilidade. Então, Adenauer. Vale também dizer que na vida a gente tem muitos embates, né? Muitas diferenças, pessoas que não pensam como nós, pessoas que até nos rejeitam. Isso é um sinal de que a vida está nos convidando para entender-nos. Cada pessoa que não nos compreende é um convite para que a gente se entenda. Não é entender só o outro. Se alguém se opõe a mim, eu preciso me entender. Eu preciso descobrir em mim o que em mim toca aquela pessoa, o que em mim está em desacordo. E tudo que vem em oposição a mim é para me ensinar que há algo dentro de mim que precisa ser
reconciliado, que precisa ser esclarecido por mim mesmo. Eu até agradeço às pessoas que entraram na minha vida e me atrapalharam. Elas me alertaram até para incapacidades minhas, elas me alertaram para incompreensões, foram muito úteis. Então, todo mundo que entra na sua vida e se opõe a você, aproveite, porque você tem algo a aprender. Que ali está uma experiência em que você precisa aprender sobre você, não só sobre o outro. É maravilhoso. Agora eu estou Ah, vendo, Rosana, que tem muitas perguntas no chat que não foram passadas. aonde? Cadê? Ah, então, a Malu tinha escrito, estava aguardando. Mas não, essas são as perguntas que foram passadas. A Malu escreveu: Isso faz a gente não ter medo de morrer, da morte, né? Ou ter medo é inerente? Eu substituiria, Malu, a palavra medo aí, por um não desejo, né? Não é medo. Sinceramente, eu não tenho medo da morte. Eu não desejo porque eu tenho algumas experiências que eu gostaria de viver. Mas se vier, eu não vou ficar com medo. Eu vou me entregar àquele momento se for inevitável, tá? Então, não é ter medo, é não desejar. Eu estabeleço uma diferença porque o medo é paralisante ou o medo obriga a uma ação. Eu prefiro dizer não, eu não desejo, mas se vier, eu tenho que compreender aquele momento e viver aquele momento. A Jane escreveu: Adenauer, encontrar o sentido da vida é descobrir nossa singularidade? É encontrar o que nos define, o que define nossa história individual? Acho que é mais do que isso, Jane. É mais do que isso, porque descobrir a nossa singularidade, isto é, saber quem eu sou, é a singularidade. O que nos define é a nossa designação. Tudo isso são etapas para encontrar o sentido da vida, da sua vida. O que define nossa história individual são nossas tendências. Então, tudo isso são partes para que você alcance o sentido da sua vida. São etapas. É verdade, são etapas. Adenauer, a Tânia escreveu assim: Por que em muitos dias pensamos que nossa vida não tem sentido? Porque pensamos, porque quem acha que a vida não tem sentido, talvez você, Tânia, é porque você não está enxergando a totalidade da sua própria vida. Você está particularizando num aspecto que você tem dificuldade de entender ou de resolver. Se você olhar para a totalidade da sua vida, não particularizar, você nunca vai dizer que a sua vida não tem sentido. Essa é uma expressão de quem está vivendo um conflito, né? E nunca se esqueça que você é muito maior, ou sua vida é muito maior do que um problema, do que um conflito. Se você torna a sua vida menor do que um conflito e coloca ele no lugar mais alto, você vai achar que a vida não tem sentido, porque você não está enxergando a totalidade de você. E você é um ser complexo, você é um ser espiritual, você tem uma trajetória vivida e uma outra a viver, como todo mundo. Então, você pode dizer assim: eu não estou enxergando sentido na minha vida, mas tem. Eu preciso enxergar, eu preciso encontrar. Eu não posso ficar olhando só para uma parte da minha vida. O Emílio Couto escreveu assim: O momento em que despertei para começar a perceber o sentido da vida foi quando notei que havia algo em mim além do personagem. Eu sou espírito. Isso começou a mudar tudo. Eu Perfeito. acho. Sim, diga. Não, eu achei que era exatamente o comentário que você fez.
A Mirela Gomes disse assim, Adenauer, por que mesmo, tendo conhecimento que devemos aceitar o outro, estudando e buscando o equilíbrio, a força das palavras do outro parece ser maior que tudo isso que trabalhamos? Isso é algo relativo à negatividade das palavras? Não, Mirela, isso é uma atribuição exacerbada do valor do outro. Quando você idealiza uma pessoa, tudo que ela diz tem um peso maior. Há uma exigência que você faz às palavras daquela pessoa. Isso é um mecanismo psicológico chamado de transferência. Você atribui ao outro um poder sobre você. Você dá ao outro uma capacidade, uma condição que o outro teria que cumprir. Isso acontece muito nos casais, em que o homem ou a mulher exige do outro elogios, valorização. Chega a dizer assim: todo mundo me valoriza, menos ele ou menos ela. Quer dizer, você atribui um valor muito grande ao elogio daquela pessoa, porque você transfere para ela um poder maior do que você deveria transferir. Então, é preciso que você destitua o outro desse lugar, tá? E aí, quando você retirar o outro desse lugar máximo que você colocou, aí você vai ouvir as palavras como elas são, sem atribuir o peso que você atribui. A Geisa escreveu assim, quando você entende quem é você no universo, vai ver que a vida faz sentido. Por aí. É uma metáfora que você usou, Geisa, mas é nesse sentido mesmo. Você tem que entender sua função no universo, sua utilidade. Eu coloquei até isso no início. Tem que saber para que você é útil, né? Tem que ser útil. A gente não pode ser uma peça descartável. Nenhum ser humano é descartável, nem nenhum ser humano é insubstituível. Então você tem que encontrar a sua utilidade. A Marielice escreveu, Adenauer, no mundo espiritual temos essas indagações como esta, qual o sentido da vida? Claro, Marilice, você sabia que tem espíritos que não acreditam em reencarnação, estão desencarnados e não acreditam que vão reencarnar? Claro, espírito é gente, tem dúvidas, dificuldades, não entende, vivem de fé, vivem aqui acreditando que tem um céu, tem tudo, tudo que você imaginar, tem para tudo. Sim, essas indagações continuam. Se desencarnar não é resolver tudo e já chegar ao entendimento de tudo, é apenas uma mudança de vibração. É verdade. E temos mais uma pergunta da Nélia. Ela disse assim, Adenauer, eu sofro mais pelos problemas alheios. Fico sem dormir, ansiosa, querendo ajudar, mas às vezes o problema é irreversível e me frustro, fico triste, não sei como mudar isso em mim. Eu aconselho você a pensar sobre compaixão. Está faltando compaixão. Quando você sofre pelos problemas alheios, você está se colocando no lugar de Deus, como se fosse Deus. Não é você que vai resolvê-los. Por que você não tem compaixão? Compaixão é uma palavra muito interessante. Ela significa assim: compaixão é o meu desejo de diminuir o sofrimento do outro. Então tenha compaixão. Compaixão não é a obrigação de resolver, é ter o desejo de resolver. Porque nem sempre você terá a lucidez para saber qual é a forma de resolver. Você não sabe, porque se soubesse, você já teria feito. Segundo, nem sempre o outro está preparado para o que você quer fazer pelo outro. Terceiro, por mais boa vontade que você tenha para com o outro, mesmo querendo fazer o bem, você pode prejudicar o outro. Então, saia do lugar de Deus e vá para a compaixão. Eu desejo muito ajudar, mas há limitações de parte a parte, minhas e do outro. É verdade. Nossa, tanta gente está agradecendo, tanta gente está
dizendo obrigada, obrigada, Adenauer, era tudo que você nos falou, quanto você nos ajudou, bem bonito. As palavras, grata, Adenauer, bastante esclarecedor. Obrigada, Malu. Muito bom. Adenauer, foi maravilhoso. Eu também gosto, né? Foi corrido, mas eu gosto, né? Faz parte, é assim mesmo. Sempre faz. Queria agradecer a todos vocês que participaram, deixaram aqui as suas perguntas. As perguntas, elas sempre nos ajudam profundamente, né? Todo mundo que estava aqui assistindo. Agradecer as redes transmissoras da gente, a Rede TV Amigo 1 e a TV7. E esse vídeo, ele vai estar postado no canal do Projeto Acolher, Perdas e Luto, e no canal do Encontro com o Sagrado, no YouTube. Então, mais tarde, vocês podem ir lá, se quiserem passar para outras pessoas, vocês vão estar lá para assistirmos juntos. Gostaria também de dizer que domingo nós temos uma live com Rossandro Klinger e Romão Trigo. Vai ser uma live bem gostosa, onde nós vamos falar de o que é uma vida que vale a pena ser vivida. O Sandro vai nos trazer, junto com Romão, um amigo, um médico homeopata, vai ser maravilhoso, às 18 horas do horário do Brasil. Gente, obrigada, espero que vocês tenham uma sexta-feira com muita paz. Adenauer, foi fantástico, como sempre, uma delícia. Semana que vem não tem mais, mas tem mais na outra, ainda dentro de Setembro Amarelo. Sim, vai ter outra. Não sei qual é o tema, né? Mas vai ser outra. Ah, mas você vai passar o tema, porque Mirra vai soprar assim na sua orelha. As frases de Mirra, elas vão estar no grupo, vamos postar as frases também nas nossas redes, e vai estar lá disponível para todos vocês que quiserem, porque é tão gostoso a gente rever. Eu, inclusive, gente, peguei dentro do Telegram a frase, eu fui lá no grupo do Telegram, se você clicar em mídia, você encontra todas as frases que nós postamos, aí eu fui lá, procurei e achei. Então, todas as frases de Mirra estão dentro do nosso Telegram. Aqueles que quiserem fazer parte, basta se inscrever dentro do Encontro com o Sagrado. Ele está na página inicial do Projeto Acolher, Perdas e Luto, e você vai poder fazer parte desse grupo, onde a gente envia todas as frases de Mirra. Grande beijo, Adenauer. Eu também. Beijo para você, para todos aí. Vamos continuar trabalhando esses temas. Tem muita coisa para a gente conversar, né? Muita coisa. Vamos seguir em frente, com certeza. Vamos seguir em frente. Grande abraço.